últimos versos do capítulo 1 de Efésios, a carta de Efésios, olha só. Os irmãos acharam? Quem não achou, toma carona, irmão ao lado, logo depois de Gálatas, vem Efésios. Amém? Quem não achou, misericórdia. Não achamos? Paulo aos Efésios, do capítulo 1. Olha como diz a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Estamos falando aqui que Paulo estaria dizendo agora aos amados irmãos. Foi ele quem escreveu. E parece-nos que ele está nos dizendo isso agora. Meus amados irmãos fiéis em Cristo. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, e ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência. Irmãos queridos, eu quero lhes dizer que a criação do universo é uma bela coisa, e uma das coisas mais magníficas que Deus criou. E é bela demais, e Deus também criou o homem e deu-lhe um espírito para que nele habitasse o Espírito do Senhor. E portanto o homem é um poema de Deus, ou um poema de Deus. O homem é obra-prima de Deus. E quando nós olhamos para nós mesmos, e quando nós olhamos para esse texto que lemos ainda há pouco, em que o Senhor nos elegeu, em que o Senhor trabalhou conosco e deseja trabalhar conosco, fico pensando quantas vezes nós, imperfeitos, quantas vezes nós, de maneira, enfim, desordenada, agimos, e quantas vezes nós pensamos ou deixamos de pensar que nós somos obra-prima de Deus. Deus nos criou para sermos efetivamente a beleza da sua criação, enfim, algo máximo na sua criação. Todas as coisas que Deus fez, Deus disse que o homem era algo muito bom, muito bom. Todas as coisas que disse é bom, é bom, é bom, isso é bom, isso é bom, mas o homem, ao se referir ao homem, ele disse é muito bom. Portanto, nós somos a obra-prima de Deus. Irmãos, imaginemos a nossa responsabilidade como obra-prima de Deus. Temos que realizar coisas que possam identificar o Criador. Nós temos que ser efetivamente aquilo que possa expressar a obra magnânima, aquela obra mais bela, a coisa mais fantástica que o Senhor já fez. E como será que nós temos visto essa criação de Deus nos tempos em que vivemos? Temos olhado com tristeza muitas coisas, muitas atitudes humanas impensadas, ou muitas atitudes humanas, enfim, cheias de vaidade, cheias de tristeza, cheias de absurdos. E agora mesmo nós estamos vendo o que está sendo feito no mundo, que nos convida a uma reflexão. Uma nação começa a desafiar toda a comunidade internacional com o lançamento de bombas e, enfim, artefatos bélicos para demonstrar o seu poderio. Isso nos parece algo absurdamente que deva ser comentado, algo que absolutamente deva merecer algum aplauso, porque afinal de contas a soberania de uma nação não é necessariamente definida a partir do seu poderio bélico, mas a sua capacidade intelectiva de coexistência pacífica com os demais povos. Mas o homem, na sua ganância, na sua prepotência, esquece-se de que ele é realmente a criação de Deus, a obra-prima de Deus. E começa o homem a litigar com os outros. E começa a humanidade a estabelecer distinção entre uns e outros. E isso, na realidade, não agrada a Deus. Mas nós que somos, enfim, a obra-prima do Senhor, olhamos com tristeza para aquilo que fazemos. E pensar que Deus deseja trabalhar conosco. Só um amor grandiosíssimo, extremamente grandioso, poderá admitir que nosso Deus deseja trabalhar conosco, ainda que imperfeitos sejamos.
aí nós podemos também raciocinar que esse amor infinito do nosso Deus é um amor tão gigantescamente maravilhoso, tão gigantescamente indefinido pela nossa maneira de tentar no vernáculo encontrar algo que possa defini-lo em amor e com amor, que nós vamos verificar que realmente nós não merecemos o amor que o Senhor nos devolve. Não é mesmo? Será que nós merecemos alguma coisa? Será que nós somos merecedores desse amor infinito do nosso Deus? Quando agimos dessa maneira tão desumana, quando olhamos o planeta sendo destruído, devastado, quando olhamos a insanidade do homem atingir as raias do absurdo, as raias daquilo que era inimaginável. Ai, irmãos, quando olhamos para a palavra de Deus e verificamos que ela afirma que o Senhor nos escolheu e assim Ele nos predestinou, nos deu uma destinação efetiva a partir do seu pré-conhecimento de que Ele deseja agir em nós e por nós e através de nós para refletir ao mundo o seu amor e o seu exemplo. Nós somos realmente levados a compreender que falta em nós muita coisa para dignificarmos a obra do nosso Criador. Neste dia de aniversário da igreja, nesse período em que a data nos faz pensar nessa agência de Deus, nesse local de Deus, feito pelas mãos dos homens, para que o nosso Deus seja louvado, glorificado, adorado, nós ficamos imaginando também, irmãos, como este povo é um povo que precisa refletir, que precisa conhecer mais do amor de Deus. E daí, homens e mulheres, pessoas, irmãos como os amados, aqui se congregam, aqui se reúnem e aqui buscam louvar e agradecer o nome do Senhor. Isso é algo extraordinário, porque ainda a esperança do amor de Deus permanece, porquanto existem pessoas como os irmãos, como nós, que ainda louvam, engrandecem e reconhecem o poder e a grandeza do nosso Deus. Nós podemos dizer, irmãos amados, que a responsabilidade da igreja não se limita a essas condições. Nós podemos dizer que a graça de Deus, por conta da sua infinita misericórdia, e eu não quero deixar de falar nessa misericórdia, diz Deus lá em capítulo 2, do verso 4 de Efésios, que Deus, sendo rico em sua misericórdia, Ele, por amor, por causa desse grande amor que nos amou, Ele nos chamou a uma responsabilidade. Ele tem nos buscado e encontrado. A despeito de sermos frágeis, terríveis, Deus ainda está interessado em trabalhar conosco. Deus ainda está considerando que nós somos matéria-prima na sua obra da criação. Eu quero pensar, irmãos, que nós não podemos deixar ou levar ou considerar dessa maneira leviana. Nós não podemos considerar isso de uma maneira banal. Nós temos que pensar que verdadeiramente o amor desse nosso Deus é tremendo por nós. E que nós, por mais que busquemos engrandecê-lo e por mais que nós busquemos adorá-lo, ainda não temos tido aquele sentimento profundo, real, honesto, verdadeiro, puro, sacrosanto, de entendê-lo na sua grandeza e na sua excelência de espiritualidade. Porque nós, muitas vezes, promovemos uma adoração típica ou presumivelmente legítima. Sabe por quê? Deus é Espírito. Ele deseja que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Mas se o nosso Espírito não estiver em consonância com o Espírito de Deus, se nós não estivermos verdadeiramente envoltos neste amor do Pai eterno, nós muitas vezes vamos entoar, vamos cantar, vamos dirigir em poemas e poemas, e nós não vamos atentar que Deus está mais interessado nos adoradores do que na adoração em si. Deus requer, Ele busca realmente adoradores, mas Ele espera que aqueles que adoram em espírito de verdade, Ele quer realmente receber os adoradores que lhe promovam a adoração. Os irmãos entenderam aqui o mistério? Amém, irmãos? Amém. Deus está mais interessado realmente no espírito, na maneira como os adoradores estão se portando, muito mais do que se preocupar com a adoração que lhe é trazida. Mas para que nós possamos ofertar uma adoração efetivamente digna, como resultado de adoradores espiritualmente trabalhados, nós temos que nos preocupar como está andando a nossa vida, que tipo de conduta temos tido nós em relação ao amor do nosso Deus, que tipo de conduta estamos nós admitindo para então oferecermos algo de nós ao nosso Deus. É preciso que sejamos como que um vaso limpo para oferecermos algo de límpido, algo de puro, algo de maravilhoso para o Deus Santo a quem viemos buscar.